A verdade é, quase sempre, um ato de misericórdia. Eu só digo esse quase porque, em relação aos homens, nem sempre se tem como conhecer de fato as suas intenções, e a verdade pode ser sim instrumentalizada como um elemento de dor, por pura e simples corrupção. Mas tratando de Deus, que é, em si, a verdade, eu digo com convicção que a revelação é sempre um ato de misericórdia. C.S. Lewis diz que, abre aspas, ele, Deus, sempre soube que os meus castelos eram de areia, mas precisou pisoteá-los para que eu soubesse. Fecha aspas. Nossos castelos podem ter sido construídos com afinco, com dedicação e com ilusão de firmeza, mas mesmo assim continuam sendo de areia e serão levados pelo tempo, pelo vento ou por nós mesmos. Se Deus não os pisoteasse, ainda assim não permaneceriam. Então, são pisoteados para que tenhamos a chance de reconhecer a sua fragilidade e construir algo verdadeiramente sólido. Não importa quão doce seja uma ilusão, ela ainda vai ser tão destrutível quanto o pior veneno. A primeira coisa que Neemias faz antes de voltar para Jerusalém, para reconstruir os seus muros é perguntar a verdade. Qual a situação dessa cidade? E diante da resposta devastadora, de que existia grande aflição e vergonha, muros derrubados e portas queimadas, ele reage com lágrimas, jejuns e orações antes de dar início à reconstrução, que descobre ser necessário. É assim conosco. Quando nos colocamos diante de Deus, percebemos o quão miseráveis nós somos e essa verdade dói tão fundo a ponto de o arrependimento ser a única resposta possível, e então a misericórdia nos alcança e nos transforma. Ninguém chegará ao céu sem lágrimas, muito menos sem assumir os seus erros e os seus equívocos. Sem saber a verdade, nada se constrói. Ninguém se arrepende de um pecado que não entende que cometeu. Ninguém conserta um erro que não conhece. Ninguém chora por uma dor que não reconhece. Ninguém clama por algo que não sabe que precisa. E o primeiro passo, em tempos de restauração, é fazer como Neemias, encarar os fatos sobre a própria miséria. Contemplar a destruição face a face e chorar por si mesmo. Deixar vir a dor de ter o castelo de areia pisoteado e só então construir algo sobre a rocha. Sem fugir, sem fingir. Entender que a destruição dos ídolos é uma prova da misericórdia de Deus e não da sua inimizade, da sua hostilidade ou de algum ódio. Deus não é assim. A pior coisa que pode nos acontecer é fazer morada numa habitação abalável, acreditando que ela é segura, e ou permanecer depositando a fé num bezerro de ouro que nada mais é que um monte de matéria sem vida. Chamar de Deus o que não é Deus. Viver esperando pelo que nunca vai acontecer. A destruição das expectativas, que nem chegaram ainda a ser um edifício de areia, também é necessária. Um avivamento, pessoal e coletivo, necessariamente passa por uma estação de lágrimas e lamento. Nínive precisou chorar e vestir os seus panos de saco antes da libertação. Eu precisei reconhecer o meu estado de miséria a fim de que a misericórdia me atingisse e me tornasse alguém livre do tormento. A dor da verdade não é um tempo de que se deve fugir, muito menos um ídolo ao qual se deva apegar. Ela é tão somente uma estação necessária. Vejamos. Abre aspas. Josué, Moisés está morto. Fecha aspas. Você já sabe disso, mas encare essa verdade. Você precisa seguir em frente. Se levante, seja forte, tenha coragem e vá. Abre aspas de novo. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Fecha aspas. Isso foi o que disse Isaías. Encarando o desafio da transição, eu me deparei com uma esperança eterna em um trono de glória. Foi ali, no ano da morte, que eu ganhei a visão da vida. Abre aspas novamente. Samuel, não chore mais por Saul e vai ungir Davi. Fecha aspas. Veja que o seu inverno já passou e não se trata de recuperar a velha estação, mas colocar os alicerces de algo novo. Se despeça e vá até um novo. Acabou, mas ainda vai começar. Abre aspas mais uma vez. Jeremias, eu ungi você como um profeta para as nações e toda dor não vai ser capaz de mudar isso. Fecha aspas. A sua vida de lágrimas tem uma recompensa. Você não tem o direito de desistir. Abre aspas pela última vez. Homem de dores experimentado no sofrimento. Fecha aspas. Essa é uma descrição de Jesus. Em sua primeira vinda, ele encarou a realidade da morte para poder vencê-la. Alguém que não só sabia a verdade, mas que é a verdade, passou pela realidade da destruição sem fingir que ela não existia e sem hesitar em expor o seu sofrimento. Se a ele foi necessário, que se dirá de nós? A revelação da verdade é um ato de misericórdia.
Entender que a morte existe ajuda a abraçar a vida. Assumir um erro é o primeiro passo para consertá-lo. Chorar a destruição é o preparo da restauração. Abraçar a verdade, ainda que dolorosa, impede a construção de um império ilusório e permite que se estabeleça uma casa honesta, firme, fundamentada e que não é abalável. Abracemos, portanto, o tempo do choro.